Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados nesta manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão ligados na presença de Deus. Precisamos estar ligados no Senhor, ligados em Deus, ligados em espírito, em verdade com Deus. Precisamos andar com o Senhor em todo o tempo. Andar com o Senhor é andar com sinceridade do seu coração, com a sinceridade de tudo que há em ti, tudo que há em nós. Tem que bem dizer ao Senhor tudo que há em nós, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou agimos, temos que fazer para o Senhor, porque nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para aquele que nos resgatou das trevas, para nos tornarmos santos para Ele. E por isso, meus irmãos, precisamos ter essa transformação e sermos esse canal de bênção. Temos as aflições do mundo, somos afligidos por tudo, porque o que habita em nós ainda é mal. O que habita em nós é uma natureza caída, terrena, como Paulo diz: o bem que eu faço eu não quero, o mal que está em mim. Mas não podemos pegar esse versículo isolado, porque Paulo diz que o mal que está nele, ele faz, meus irmãos, e darmos desculpa porque estamos errando e pegar o versículo de Paulo, né? O próprio Paulo dizia que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, mas o mal ele estava fazendo. E tudo bem? Não está tudo bem não. Amém? Senhor, Ele quer a nossa regeneração, a nossa transformação, a nossa mudança, até que cheguemos à estatura de homem perfeito, de um modelo perfeito para Deus. Amém? Por isso o Senhor diz: não vos conformei com esta natureza caída, não se conformei com os teus erros, mas sede transformado para saber qual é a perfeita vontade de Deus. Deus te quer perfeito. Sede perfeito como é o seu Pai Celestial perfeito. Nós temos que a perfeição de Deus. A Bíblia não diz para a gente ficar do jeito que está. A Bíblia não diz: vim sobrecarregados, vim cheio de pecados e continueis o pecado. Não. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos estar livres, meus irmãos. O pecado, ele não pode ter mais essa forma dentro de nós. Não pode. Uma coisa que nós precisamos entender: honrar a Deus é colocar um valor maior nele do que qualquer coisa que esteja na terra ou no céu, meus irmãos. Nós precisamos colocar um valor no Senhor, honrar a Deus, honrar. Quando o salmista diz: tudo que há em mim bendiga o Senhor, temos que bendizer o Senhor com os nossos atos, tudo que é os nossos atos, porque nós somos almas espirituais, meus irmãos. Ainda que o nosso corpo desfaleça, há uma alma, e o que está alojado dentro dessa alma, meus irmãos, nós precisamos fazer a nossa alma ter um depósito das coisas de Deus. A Bíblia compara o nosso ser, o nosso coração, o nosso intelecto como um tesouro, que o homem bom tira do seu tesouro coisas boas. Amém? Quer dizer, eu preciso ter dentro de mim coisas boas. Mas nós vemos que essa luta da natureza do homem, meus irmãos, essa luta da natureza deste homem caído, ele é afligido em todo momento, que ele não consegue ajuntar dentro dele um tesouro bom. Não consegue. Porque as ações do mundo, as aflições do mundo, como Jesus: no mundo tereis aflições, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, porque a investida do inimigo e a nossa fraqueza carnal, as nossas aflições, tende a fazer o nosso ser absorver exatamente as fraquezas, meus irmãos. Em todo momento nós somos afligidos por situações que nos entristecem, que nos magoam, e muitas vezes ficamos decepcionados, queremos revidar, mas o Senhor diz para nós não pagarmos o mal com o mal. Pelo contrário, e eu digo, quando o nosso tesouro ele começa a ser alicerçado por coisas boas, mas como que eu vou encher o meu tesouro? Eu só posso encher meu tesouro com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que habitar dentro de mim. Eu não posso deixar mais a minha velha natureza tomar lugar
de Deus na minha vida. Não posso deixar os meus sentimentos maus tomar mais lugar dentro de mim. O apóstolo Paulo chega um momento e diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele faz exatamente a sua natureza morrer e toma a natureza divina de Cristo. Ele toma os atos de Cristo. Ele vive segundo Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, é essa renúncia da velha natureza e fazer suscitar dentro de nós essa regeneração de Cristo dentro de nós. Nós temos que ser moldados, há uma força para ser moldado, meus irmãos. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar, tem que ter um esforço. O que mais nós pregamos, meus irmãos, é a mudança. O homem tem que mudar o seu caráter. O homem tem que mudar a sua maneira de viver. Não vos conformeis com esta velha natureza. Não vos conforma com esta velha natureza. Porque quem que Deus está procurando? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para habitarem comigo. O que andam em reto caminho, esse me servirá. O que é, meus irmãos, um reto caminho? O que é, meus irmãos? Os fiéis, ser fiel. Nós temos que ser fiel em todo o seu modo de vida, ser fiel em todo o seu modo de vida. E o modo de vida, ele começa dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, primeiro, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser luz. Meus irmãos, eu tenho que fazer o meu interior produzir os frutos de Deus dentro de mim. O fruto da bondade, o fruto da longanimidade, o fruto do respeito, da honra com o próximo, meus irmãos. De não defraudar, de não enganar, de não mentir. Porque um cristão, meu irmão, tem que ter fidelidade nos seus atos. Fidelidade, ser fiel. Ser fiel na sua palavra. Ele tem que ter fidelidade na sua palavra. Porque não adianta nós ouvirmos. Não adianta nós guardarmos versículo da Bíblia, ficar falando versículo da Bíblia, decorar toda a Bíblia, abre a boca, fala tudo quanto é versículo. Não adianta você fazer longa oração se o teu ser não tem transformação. É necessário uma transformação. E essa transformação, ela começa, sabe aonde, meu irmão? Dentro dos sentimentos do homem. Ali, que se chamamos, segundo os homens, caráter. O caráter, ele vai mostrar a conduta. Quando nós temos um caráter realmente de Deus, quando nós temos a pessoa de Deus na nossa vida, meus irmãos, a bondade dentro do homem, a longanimidade, a respeito dentro do homem. E o homem de Deus, ele tem que andar numa integridade. Deus criou o homem dentro de uma integridade, mas o que deformou o homem foi exatamente quando o pecado, ele entra, ele deforma o homem pelas fraquezas dos seus sentimentos. Então, meus irmãos, não podemos ficar conformados. Nós estamos numa luta que você é atingido em todo o tempo, por todas as setas, por todos os dardos inflamados do maligno em todo o tempo. Meu irmão, enquanto estamos aqui, estamos em luta. Nosso descanso está com Deus. Amém? Então nós vamos lutar em todo momento contra nós mesmos. Nós temos um estudo aí na casa do Senhor, tem muitos estudos. A batalha começa na nossa mente, a batalha começa dentro de nós. Se nós deixarmos os dardos inflamados e as setas tomarem o nosso coração, aí vem logo os maus pensamentos, aí vem os maus desígnios, aí queremos revidar. Quando alguém fala mal de nós, nós já queremos metralhar aquela pessoa. Meus irmãos, o Senhor não diz para nós maldizemos aqueles que nos maldizem. O Senhor diz, orai por aqueles que te perseguem e bendizer aqueles que te maldizem. Quer dizer, quando alguém trouxer palavras que tentam te amaldiçoar, meus irmãos, palavras que tentam te denegrir, te desmoralizar, a primeira ação do homem da natureza carnal, meus irmãos, é tentar se defender e denegrir a outra parte para tentar se justificar. Mas o Senhor diz para ti, aleluia, nossa guerra não é nessa base, a nossa guerra não é na carne, a nossa guerra é contra a natureza espiritual do mal. Satanás, ele tenta te atingir na carne para você responder na carne, mas Deus diz, para que você não entre na guerra da carne, não deixe os seus sentimentos
tomarem esse dolo e tentar defender a sua natureza humana. Essa guerra espiritual, meu irmão, é fácil, né? É fácil. Nós não podemos denegrir, meu irmão. Nós temos que entender que toda vez que nós abrimos a nossa boca para falar mal de alguém ou para atingir alguém, nós estamos amaldiçoando. Nós não temos que amaldiçoar, nós temos que abençoar. Nós temos que aprender. Todo dia nós temos que aprender. Essas pessoas, elas acham que já estão suficientes, que elas sabem tudo, que elas entendem tudo. Porque estão lá dentro da igreja, têm escutado versículos há 20, 30 anos, já fizeram cursinho de tudo, fizeram cursinho de casados, fizeram cursinho disso, fizeram cursinho daquilo. Meu irmão, não é o número de curso, não é o número, eu sei que tudo ajuda, a fé vem pelo ouvir o evangelho. Nós temos que ter, mas não é só o ouvir o evangelho, mas é viver o evangelho. Não ser de só ouvintes, mas ser de praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos praticar. Cada vez mais as pessoas estão perdendo exatamente o temor pela palavra de Deus. A palavra se tornou como uma notícia qualquer. As pessoas estão dando mais ênfase ao noticiário do mundo. Se de repente as pessoas ficam mais preocupadas que a camada de ozônio está aumentando, que a temperatura do mundo está aumentando, que o mar vai aumentar, as pessoas estão preocupadas com as situações do mundo e não estão dando ênfase ao que é real, que é verdadeiro. Meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela veio para nos orientar, para nos salvar. Quantas vezes as pessoas estão falando para você não mentir? Quantas pessoas têm ouvido não minta? Mentir, meu irmão. Às vezes você não usa a palavra de mentira, mas você usa a palavra do engano, você se omite. Como diz na gíria, aquelas pessoas que são lisas. Meus irmãos, nós temos que ter caráter em todos os nossos caminhos, em tudo, porque Deus está andando conosco. Nós queremos mostrar aparência para os homens, queremos nos mostrar santo para os homens, mas você tem que se mostrar santo para o teu Deus. O teu Deus que te conhece, que conhece a palavra antes da sair da tua boca, aquele que te formou, aquele no qual todos os teus dias estão escritos no teu livro. Meus irmãos, é para o Senhor que você tem que viver. Tudo que nós vamos fazer, temos que fazer para Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor te pegue em todo momento com o seu coração puro, com o seu coração limpo. Faça desraigar de dentro do seu coração todo o mal, todo pensamento mal, toda seta má. Ainda que as pessoas se levantem para dizerem todo o mal contra a tua vida, aprenda uma coisa, meus irmãos. Viva para Deus. Em todo momento que você for afligido, olha para Jesus e vê o que Jesus faria no teu lugar. Olha para Jesus, a Bíblia diz, para nós olharmos para o autor e o consumador da nossa fé. Se nós vivemos por fé no nome de Jesus, pelo autor, por aquele que nos deu a sua fé, e ele diz para nós: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Se nós temos que seguir Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, porque um discípulo, ele tem que imitar o seu mestre. Se nós temos que imitar o mestre, tudo que nós fomos atingidos, nós temos que olhar para Jesus e ver: Jesus, o que o Senhor faria neste momento? Temos que parar. Antes de nós precipitarmos em fazermos, tomarmos ação, revidar, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, é isso que Jesus está esperando. Quando nós somos afligidos, enganados, roubados, destruídos por palavras, o Senhor diz: olha para mim, perdoa, perdoa, aleluia. Deus tem uma palavra tremenda para nós, o perdão, coração puro, é isso que o Senhor quer. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, para habitarem comigo. Ser fiel, meu irmão, é ser fiel no teu jeito de viver, porque Deus diz: ainda que nós não permanecemos fiel, Ele permanece. Meus irmãos, ainda que ninguém permaneça fiel ao nosso lado, que introduzam tudo, nós vamos permanecer fiel, porque nós somos servos de Deus. Nós vamos permanecer fiel com o nosso coração puro.
ainda que somos roubados, ainda que somos maltratados, vamos continuar com o nosso coração puro, porque o inimigo quer nos atingir exatamente para nós revidarmos. Porque o inimigo, ele tenta, toca nele, você vai ver se ele não vai revidar. Mas nós não fomos chamados para revidar, nós somos chamados para perdoar. Perdoa. Quantas vezes eu tenho que perdoar, meu irmão? 7 ou 70 vezes 7, não importa, meu irmão. Perdão tem que existir. Aleluia. E nós precisamos buscar a fidelidade. Fidelidade, meu irmão, significa cumprir aquilo que se promete. Porque Deus, quando fez a promessa, lá no livro de Hebreus 6,13, diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. E o Senhor quer fidelidade. Sabe o que o Senhor quer? Fidelidade no nosso andar. Ele diz: filho, ainda que o mundo esteja todo infiel, ainda que tudo esteja infiel, ele diz: permaneça fiel comigo. Aleluia. Permaneça fiel comigo. Faz os teus sentimentos permanecerem fiel. Tudo que é em ti permaneça fiel. Ainda que todos estejam usando uma maneira errada de sobreviver, ganhando dinheiro com a mão enganosa, ultrapassando, fazendo trapaça, enganando, mentindo, defraudando, o Senhor diz: continue fiel no pouco, continue fiel. Aleluia. Nós temos que ser fiel, meu irmão. Fiel para com Deus. O Senhor diz que a infidelidade espiritual. O que é uma infidelidade espiritual, meu irmão? É você realmente ser infiel com Deus. Uma das coisas que o Senhor chama que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vemos o que acontece, meus irmãos, quando o Senhor diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus diz que quando as pessoas amam o mundo, o amor do Pai não está nele. O que acontece? Acontece que nós não podemos viver mais debaixo desse sistema, dessa natureza do mundo, meu irmão. Mas nós temos que viver como cristão, tendo a transformação, sendo moldados para com Deus. Por isso, a fidelidade. Nós precisamos tirar toda a inconstância do nosso coração. O Senhor disse para a gente ser constantes. Constantes. A inconstância não. A inconstância. Nós temos que ter um objetivo. O problema é que as pessoas começam até bem na parte espiritual. Aí vem a fadiga, vem a canseira, vem o desânimo. Parece que nada está mudando na sua vida financeira. Porque há muitas promessas que se você buscar o Senhor, se você se colocar na presença de Deus, vai vir caminhões de ouro para você. E muitas vezes não está acontecendo nada. Porque o reino de Deus, meus irmãos, não é ouro. O reino de Deus, Jesus diz que a vida do homem não consiste no bem que ele tem, meu irmão. Não consiste. A vida do homem consiste na fidelidade, na honra, na moral. Aquele que ama o Senhor de todo o seu coração. Isso sim depende da vida do homem, meu irmão. Nós precisamos cumprir com todos os nossos votos, meus irmãos. Os votos. Precisamos honrar os nossos compromissos. Meus irmãos, precisamos honrar as almas, as vidas, meus irmãos. Não podemos ter duas palavras. Temos que ter uma palavra fiel. Deus quer que tenha uma palavra fiel, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus em nossas vidas, para que a palavra de Deus vá, edifique as vidas, edifique as almas. Nós não podemos mais usar a nossa boca para defraudar as pessoas moralmente, defraudar as pessoas falando mal. Quando você fala mal de alguém, você está defraudando alguém. Quando você está denegrindo a imagem de alguém, você está defraudando ela no mundo espiritual, meu irmão. Porque o que mata o homem é o que sai da sua boca. Nós temos que ter uma boca santa. Nós temos que ter um coração santo. Nós temos que ter um pensamento santo. Se o pensamento mau está dentro de você, você tem que tirar ele dentro de você. Nós temos que resistir todo o mal, meus irmãos. Não podemos deixar exatamente crescer, porque Satanás ele vem semear maldade. Ele vem semear maldade, porque Satanás ele quer fazer exatamente regar, né? Do mesmo jeito que nós plantamos e o Senhor que dá crescimento, amém? Há um mal que está dentro de nós, que Satanás, ele quer fazer esse mal crescer, ele quer fazer esse mal crescer, e muitas vezes
Você tem já algum pensamento mal dentro do seu coração, algum sentimento mal. Aí Satanás vai usar a boca de alguém lá fora, para tentar fazer esse mal que está dentro de você crescer. Às vezes vai usar a pessoa e vai falar assim, essa pessoa realmente não presta. Essa pessoa é uma pessoa, vadia. Essa pessoa, e vai usar palavras malignas, exatamente para enxertar o teu coração cada vez mais, fazer crescer esse mal que está dentro de você. Se nós temos algum pensamento mal dentro de nós, meu irmão, minha irmã, nós temos que arrancar esse pensamento mal, temos que tirar esse pensamento mal de dentro de nós, não podemos deixar crescer nenhum tipo de semente maligna dentro de nós, porque Deus não plantou o mal dentro do homem, mas foi Satanás que implantou o mal dentro do homem, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. Deus é um Deus abençoador, mas Satanás, ele veio para matar. Quem trouxe a morte no mundo foi o diabo, Satanás que trouxe todo o mal. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, todas as coisas, mas Jesus, ele veio para desfazer essas obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, e nós temos essa unção de Deus, nós temos que fazer habitar. Por isso que se nós não nascemos da palavra, se nós não nascemos do Espírito, para vencermos a natureza caída, terrena, meus irmãos, nós precisamos vencer ela. E só com a palavra, e só com o Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer a natureza carnal. A gente vê as pessoas dentro das igrejas, mas nós não vemos uma estrutura espiritual na vida delas. Elas estão todas caídas, com os seus sentimentos à flor da pele, abalada. Pessoas cheias de mentiras, pessoas cheias de engano, pessoas que não têm uma fidelidade, pessoas que andam enganando em todo momento. Engano, meu irmão. Para de usar do engano, para de usar da falsidade. Nós precisamos andar com Deus, que seja impuro todos os nossos caminhos. O Senhor diz, se alguma parte do seu corpo faz você pecar, é melhor arrancar e lançar É melhor você entrar com uma parte do corpo no reino dos céus, que todo o seu corpo se perder no inferno. Meu irmão, Jesus está dizendo, se o teu olho faz você pecar, arranca. Se a tua mão faz você pecar, arranca. Jesus está dizendo, quantas pessoas não dão valor pelo órgão que ela tem, que gastam dinheiro para fazer uma cirurgia, para recuperar sua vista, o seu braço. Jesus está dando uma ênfase que se nós, alguma coisa de valor tão importante do nosso corpo faz nós pecarmos, é melhor arrancar. Jesus está dizendo para nós, se tem algo na nossa vida que está fazendo nós pecar, nós temos que tirar, meu irmão. Se a mentira está na tua vida, você tem que tirar. Se a tua forma de viver, meu irmão, você tem que mudar essa forma de viver, você tem que desarraigar as pessoas que estão no teu caminho. Nós temos que tirar as pessoas do nosso caminho. Se a forma de viver está fazendo você pecar, meus irmãos, precisa arrancar. Meus irmãos, precisa arrancar tudo que não bendiz o Senhor. Você precisa desarraigar esses sentimentos que estão dentro de você. Você precisa mudar, precisa crescer para Jesus. Meu irmão e minha irmã, sai de uma rotina religiosa. Não é você pegar a Bíblia, ir até a igreja, escutar um sermão ali, escutar uma palavra, voltar e ser a mesma coisa. Isso é ritual, não está acontecendo nada no mundo espiritual, meu irmão. Para as coisas acontecerem no mundo espiritual, é a regeneração nossa interior, é a nossa transformação, é ser o quê? Para Deus, uma pessoa santa, ser de santo porque eu sou santo. Devemos honrar a nossa palavra, devemos honrar a Deus, porque hoje o Senhor está procurando um homem justo, porque os meus olhos estão sobre o justo, sobre a terra. O apóstolo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo que enquanto estamos na carne, meu irmão, estamos separados de Cristo. Enquanto estamos na carne, estamos totalmente separados de Jesus, meus irmãos. Enquanto a natureza do homem está na sua vida, nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis, meus irmãos. Mas quando Cristo está em nós, quando Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, ele é o mais feliz dos homens, meus irmãos. Enquanto estamos
neste miserável modo de viver mundano, sem regeneração, meus irmãos, nós somos miseráveis. Ainda que nós possamos gozar de todos os bens, de toda a riqueza, meus irmãos, do mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, se Cristo não estiver habitando dentro de nós, se nós não formos avivados pelo Espírito Santo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Meus irmãos, nós temos que realmente buscar alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O Salmo 16, ele diz: Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Quando o Senhor diz: Tu me farás ver o caminho da vida, Senhor, mostra-nos. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: estou contigo há tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Quando nós conseguimos colocar Jesus dentro dos nossos corações, andarmos segundo a sua vontade e o seu querer, então nós vamos andar pelo caminho da vida. O Senhor quer te fazer você andar pelo caminho da vida, o caminho da paz. O Senhor quer tirar toda essa angústia, toda essa tristeza de dentro de você, mas renuncia o seu eu. Toma a forma de cristão, toma a forma da palavra dentro de você. Deixa o Espírito Santo habitar ricamente, com toda alegria e todo gozo. Não se decepcione mais com as coisas, nem com as pessoas, mas faça Cristo viver ricamente dentro de você em todo o tempo. Senhor, meu Deus, obrigado, porque Tu tem nos feito ricos, Senhor. Tu nos fizeste pobre para nos deixar ricos, Senhor, ricos da Tua presença, ricos, Senhor, da formação do Teu Espírito, nos moldando a cada dia, transformando o nosso ser. Senhor, molda-nos, Senhor. Senhor, sonda-nos, Senhor, e vê se alguma coisa má dentro de nós. Guia-nos, Senhor, pelo caminho reto, pelo caminho eterno, Pai amado. Senhor, molda os nossos corações. Faz nós enxergarmos, Senhor, meu Deus, oh Deus amado, aquilo que precisa ser tirado de dentro de nós. Senhor, nos liberta, Senhor, de toda força, de toda natureza carnal ainda, de toda intriga, meu Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar entendimento e discernimento. Senhor, quebra toda a força das trevas. Senhor, amplia a visão desses irmãos desta manhã, dá discernimento, quebra as forças ocultas da natureza das trevas, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa mover alegria. Senhor, entra com o poder e com a Tua glória, quebra as forças do mal, abre os caminhos que estão, Senhor, fechado. Senhor, abre os caminhos espirituais, Pai amado, para que eles possam entrar e desfrutar, Senhor, Senhor, de toda a plenitude do Teu conhecimento. Quebra as forças, meu Pai, malignas que estão sobre essas vidas, trazendo toda a enfermidade, todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém.